Olá, sejam muito bem-vindos ao canal Senhorita Onírica. Eu sou a Onírica e aqui nesse canal vocês vão encontrar leituras coletivas de tarô, de oráculo. Sejam muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro vídeo do canal, um vídeo teste aí para ver como vai funcionar, qual que é a estrutura do vídeo, o que dá para fazer. E eu conto muito com a ajuda de vocês para que vocês vão me dizendo se tá bom, se não tá, se tá legal, se tá interessante, tá muito chato, tá muito cansativo, se tá muito longo, muito curto. Então, vão assistindo aí até o final, deixem no comentário, porque eu quero muito saber para trazer vídeos bons aqui para vocês, tá? E hoje esse vídeo é um vídeo de tiragem coletiva com 3 opções. Então eu vou trazer aqui para vocês 3 opções de cristais e você vai escolher uma das opções, aquela que você sentir que tocar mais com seu coração, aquela que você sentir que essa daí é a minha opção, essa daí me chamou a atenção, tá bom? Então, vamos lá começar. Lembrando que se você quiser, você pode assistir só a opção que você escolher. Aqui embaixo vai estar setado opção número 1, 2 e 3. Mas se você quiser também, você pode assistir o vídeo inteiro, todas as tiragens, vai ser uma tiragem específica para cada cristal. E aí você tira um conselho ali de cada leitura, ok? E vamos começar. A opção de número 1 é a opção pedra citrino. Então, se você sentir que é essa pedra que está conversando com você, falando com você, opção de número 1, pedra citrino. Para a opção de número 2, é a pedra ônix. Se você sentir que essa é a sua opção, que essa tocou aí no seu coraçãozinho, pedra número 2, ônix. E de número 3, temos a opção pirita. Então, se você sentir aí no seu coração que a opção que você escolheu é essa, pedra pirita. E vamos lá iniciar a leitura da pedra número 1, que é a pedra citrino. Eu vou ver aqui no tarô qual que é a sua individualidade aí no momento, o que está acontecendo com você. Vamos ver também as perspectivas para os seus próximos dias ou próximas semanas. Vamos ver também qual o seu desafio principal que você está tendo que enfrentar por aí. E um conselho prático de como você atravessar por esse momento, tá? Então vamos lá. Vou iniciar abrindo o jogo para quem escolheu a opção de número 1, pedra citrino. Vou deixar ela aqui do meu lado e vamos começar a sua tiragem. A carta que saiu aqui na sua individualidade saiu a carta Roda da Fortuna. Que momento é esse aí que você está passando, hein? Um momento de altos e baixos. Aqui me mostra que muita coisa veio acontecendo aí na sua vida nos últimos dias, nas últimas semanas. Coisas que você estava, talvez, num momento bom. E aí, do nada, as coisas parece que viraram de cabeça para baixo e você entrou num momento de aquela montanha-russa mesmo. A gente estava aqui subindo e do nada desceu, só que desceu muito e foi para um outro momento. Parecia que estava tudo bem, parecia que as coisas estavam se encaixando finalmente e aconteceu aí algo que você não estava esperando e algo muito rápido. Só que o tarô nos lembra que a vida é feita de altos e baixos, a vida é feita de momentos bons, de momentos ruins. A vida não vai acontecer de forma linear e a gente tem que lembrar sempre disso. A gente tem que lembrar que a vida é feita de desafios. A gente não pode deixar se levar por esses desafios que aparecem, né? Os desafios, eles nada mais são do que obstáculos que a gente precisa enfrentar para a gente ir para um próximo nível da nossa vida, um próximo nível de consciência, um próximo nível de evolução, uma próxima fase, né? E aqui, as perspectivas aqui dos seus próximos dias, das suas próximas semanas, talvez também, é que você comece a entrar por esse momento, saiu a carta da Lua, por esse momento que você entrou agora, pode ser que você comece a ficar um pouco confuso, a duvidar até da sua capacidade de será que eu tenho condições? Será que eu tenho força para sair dessa situação? Sabe? Quando a gente entra naquele ciclo mental de muita confusão, de as coisas acontecem e a gente começa a duvidar da nossa capacidade, a gente começa a duvidar de quem a gente realmente é. Parece que quando as coisas começam a dar errado, a gente vai entrando num fluxo, a gente se permite, né, entrar num fluxo que as coisas vão ficando mais confusas, a gente vai, parece que até esquecendo da nossa essência, de quem a gente é de verdade, de tudo que a gente passou.
de tudo que a gente enfrentou. Vai esquecendo também de olhar que a vida, por todo esse caminho que a gente trilhou até hoje, sempre teve altos e baixos. Não é de agora. Não é algo que tá acontecendo agora, uma novidade, sabe? A gente tem que lembrar disso no nosso dia a dia. A gente tem que lembrar que nem tudo vai ser perfeito sempre. E essa carta nos lembra também que quando a gente começa a ficar confuso, não é momento da gente querer olhar a situação pela perspectiva dos outros. Porque às vezes a gente vai pedir conselhos para amigos, para familiares, e eles passam a visão deles através de como eles enxergam o mundo, através das lentes dele, através das perspectivas deles, de como eles foram criados, do que eles carregam até hoje. E quando a gente entra nesse momento de confusão, a gente tende a querer ajuda dessas pessoas que a gente ama, só que nem sempre vai ser bom. Porque a gente vai estar olhando a situação, em vez de estar olhando diretamente para ela, a gente vai estar olhando através dos olhos dos outros. Só que se a situação é uma coisa que aconteceu com a nossa vida, não tem o porquê a gente querer, em certas situações sim, mas nessa situação aqui, não é para você querer olhar isso que te aconteceu através dos olhos dos outros. Você precisa olhar através dos seus. Você precisa buscar essa autoconfiança dentro de si, não buscar de locais externos, não buscar onde você não tem certeza. E aqui o seu maior desafio é você encontrar esse equilíbrio na sua vida entre quando essas coisas que você não tá esperando acontecem. Porque tem pessoas e às vezes a gente entra nos momentos de que quando as coisas dão ruim, a gente entra nesse ciclo de coisas ruins e não sai mais. A gente vai entrando e quanto mais a gente entra, mais parece que esse ciclo vai puxando a gente, mais coisas ruins vão acontecendo e mais desafios vão aparecendo pra gente enfrentar, porque a gente não sabe equilibrar a situação. Às vezes, e principalmente no emocional também. A gente acaba não equilibrando essa situação. A gente, poxa, se algo ali aconteceu, eu levo aquilo muito pro extremo. Eu levo aquilo pro pessoal, eu levo aquilo como se a culpa fosse minha. Não pode de nada de errado acontecer na minha vida. Eu já tô achando que eu sou a pior pessoa do mundo. Eu já tô levando pro lado pessoal e nem sempre as coisas que acontecem na nossa vida é culpa nossa ou está ligado diretamente a quem somos. Não, às vezes é algo externo que a gente não controla. Só que se toda vez que algo externo acontecer, a gente se deixar levar por esse sentimento, por essas emoções que vêm, a gente perde o nosso dia inteiro. A gente perde, por exemplo, pensa comigo, você acorda num dia, você tá super bem. Você acorda, toma seu café, vai trabalhar, e aí acontece alguma coisa no trabalho, algum cliente fala alguma coisa num tom diferente, e aí você já leva aquilo pro pessoal, você já leva como se culpa fosse sua, e às vezes pode até ser, mas você leva como aquilo tipo, nossa, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu deixei aquilo acontecer. E não, às vezes o cliente falou daquela forma com você, ou uma pessoa falou com você daquela forma, não foi nem pela questão que você tá tendo que resolver ali. Às vezes é porque a pessoa acordou num dia ruim, e aí algo aconteceu e ela tinha que ir até você pra tirar satisfação ou pra tentar resolver o problema. Só que como coisas ruins aconteceram no dia da pessoa, ela na hora de falar vai se expressar e não pondera a forma que ela fala, só age no automático. Porque a gente tá muito acostumada a agir no automático. E aí ela solta tudo aquilo pra gente e a gente acolhe como se a culpa fosse nossa, como se ela estivesse atacando algo pessoal da gente, estivesse atacando o nosso caráter, nossos valores. E na verdade não, a pessoa só tá num dia ruim. E aí isso vale pra gente também, porque aí a gente pega aquilo que a pessoa, a forma que ela falou com a gente vai se colocando nesse buraco também de tipo, eu sou essa pior pessoa do mundo. Nossa, por que eu permiti que isso acontecesse? Meu Deus, eu não posso errar. E a gente tem que aprender a não levar a vida nesse 880. Entender que as pessoas vão ter dias ruins e a gente também, só que não deixar que uma situação ruim estrague a nossa semana inteira. Estraga o nosso mês inteiro. A vida tá passando, gente. A gente pode ir dormir e não acordar amanhã. E a gente vai se permitir ir dormir com a cabeça pesada, com esse peso nas costas de algo que às vezes é meio banal, às vezes a gente deixa que as coisas firam nosso ego, que nos ataque, e aí a gente reage, a gente não presta atenção, a gente não toma o domínio das nossas emoções, a gente só acaba reagindo e leva para esse 880 e fica desequilibrado. Então o conselho que o tarot te traz para esse desafio que você vem enfrentando, seja um pouco mais resiliente, seja um pouco mais, tente equalizar um pouco mais as coisas quando acontecem, sabe? Não leve tanto pro pessoal, não se leve tão a sério, mas também não deixe ser feito de bobo. É aquele equilíbrio, sabe? É sempre ponderar, sempre pondere
as coisas. E você tá muito nesse momento de ponderar, pra não deixar que essa confusão mental que você tá sentindo venha te atrapalhar. E aí, como conselho final, o tarô veio trazendo aqui a carta do Imperador, que é uma carta que nos lembra que a gente tem que tomar as rédeas da nossa vida. A gente tem que comandar a nossa vida. A gente tem que ser a pessoa que diz sim e não. Porque se a gente não controla a nossa própria vida, nossos próprios atos, o que a gente permite que nos afete, nada mais controla. Só a gente tem poder sobre a nossa vida, só a gente tem poder sobre as nossas emoções, sobre como a gente reage com as coisas que acontecem na nossa vida. E também traz o conselho para que você não tome uma postura tão rígida. Quando essas coisas acontecerem, não seja rígido. Foi o que a gente veio trazendo durante toda essa leitura, sabe? Do equilíbrio. Tirar um pouco essa casca de que, nossa, mas as pessoas só me machucam, mas as pessoas só me tratam mal, ninguém vê o esforço que eu faço, e aí você vai se tornando uma pessoa dura, e porque certa coisa aconteceu com você, você começa a descontar nos outros por estar somente reagindo, vivendo no automático, não prestando atenção nas atitudes que toma, nas reações que tá tendo. Organize as coisas da sua vida, organize o que você precisa organizar, e até essa questão de organização às vezes envolve também, porque quando a gente tá com o nosso ambiente bagunçado, a nossa mente bagunçada, a gente não sabe as tarefas que a gente precisa fazer, a gente não sabe, a nossa casa tá bagunçada, o nosso espaço de trabalho tá bagunçado, a gente não tem nada organizado, e isso traz essa confusão mental também, ajuda a gente a ficar cada vez mais confuso, porque é muita coisa na cabeça, é muita informação, é muita coisa sendo enviado ao mesmo tempo. Então a gente tem que saber que a organização física também interfere na organização mental, na organização interna nossa. Se você tá com a casa bagunçada, se você tá com as suas tarefas, você não sabe nem o que você precisa fazer, você não tem nada anotado, você não sabe o seu próximo passo, fica muito difícil de encontrar um equilíbrio, porque a sua cabeça tá o tempo inteiro tentando processar muita informação. E aí quando alguém vem até você ou algo vem até você que te abala um pouco, vai muito pro extremo, vai pra esse 880 que a gente tava falando. A sua cabeça tá muito cheia, sabe? Você não consegue raciocinar direito. Porque quando a gente organiza o físico da nossa vida, as coisas que a gente precisa organizar, a gente limpa espaço na memória, na nossa mente. Na verdade, a gente livre espaço. Você não tem que ficar pensando no que você precisa comprar do mercado pra sua casa, porque tá anotado, entende? Você não precisa ficar pensando o que eu tenho que fazer amanhã, o que eu tenho que fazer depois, porque você já organizou sua semana, tá lá, tarefa por tarefa. Então, quando coisas acontecerem, você já não vai estar estressado com seus próprios problemas, porque você não se organiza, e aí você não vai reagir de forma automática com as pessoas, e a gente vai saindo desse ciclo de reações automáticas. E vamos tirar mais uma cartinha aqui do oráculo. Vou utilizar aqui o oráculo Enraizar em Nós, no dia de hoje, pra gente finalizar essa leitura de quem escolheu a opção número 1. Mas fica aí o conselho, Caio, eu não vou tirar, porque eu ainda vou embaralhar. Fica aí o conselho pra vocês, tá? Organize sua vida, porque essa organização vai te trazer essa clareza mental que você precisa, vai te trazer um equilíbrio melhor na sua vida para você não ficar vivendo só no automático, não ficar só recebendo as urgências da vida que aparecem aí para você e conseguir lidar com seus dias de uma forma um pouco mais leve, sem estar tão pesado as coisas que te acontecem, sabe? E vamos lá para a sua última cartinha aqui do oráculo, para finalizar essa sua leitura do dia de hoje. Saiu a carta Silêncio da Alma. Vou ler para vocês. Silencie. Quando a mente grita e o coração se aperta, é o silêncio que te conduz de volta para casa. Na pausa, a verdade floresce. Seja observadora dos seus próprios pensamentos. Observe sem julgar, sem se perder neles. A desordem só antecede a ordem. Respire. Ouça que sua alma sussurra quando tudo ao seu redor se cala. É ali, no profundo silêncio, que você se reconecta com a sua essência. E essa é a sua leitura para o dia de hoje, para quem escolheu a opção de número 1. E eu vou pedir para que, se você gostou dessa leitura, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, para saber os próximos vídeos. E se esse conselho serviu para o seu momento, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Vamos conversando, vai falando o que você achou desse vídeo. E eu tô muito ansiosa para saber o que vocês acharam, o que vocês querem ver aqui pelo canal também. Ok?
E vamos para a leitura de quem escolheu a pedra de número 2, pedra ônix. E vamos lá para quem escolheu a opção de número 2, pedra ônix. Iniciando aqui a sua leitura. E se você continuou aqui também para ouvir todas as leituras das 3 opções, vamos ouvir também, vamos ver o que o tarô vai trazer aqui de aconselhamento para o seu momento. Não esquece de deixar seu like. E se fizer sentido aí essa leitura com o seu momento, deixa aqui no comentário que eu quero saber também. E vamos lá para ver o que o tarô vai te passar no dia de hoje. Na sua individualidade, temos a carta da sacerdotisa. Você está num momento aí que você está tendo que lidar com as suas emoções andam muito à flor da pele, eu diria assim, né? Talvez mágoas que eram do passado, coisas que te machucaram em algum momento, tá vindo à tona aí, e você anda com o emocional muito abalado, uma vontade extrema de chorar, uma tristeza, uma angústia, aquele nó na garganta que fica, sabe quando você guarda muita coisa por muito tempo e essa coisa vai começando a remoer aqui dentro de você, que me mostra que você tá passando por esse momento. Tá passando por esse momento de ter guardado muitas coisas aí dentro de você que chegaram nesse ponto de que isso tá te abalando, de que isso tá virando a última gota naquele copo que já tá transbordando, sabe? A gota que vai fazer transbordar tudo. Você tá muito nesse momento agora. E aqui me mostra como as perspectivas para os seus próximos dias e semana, ou semanas também, saiu a carta da justiça. Aqui mostra que você vai ter que tomar uma decisão aí da sua vida, né? Você vai ter que tomar uma decisão, olhar a situação por todos os lados. É o momento de você observar tudo que já fizeram, tudo que você passou, toda essa situação. Só que observar por vários pontos de vista, não só pelo seu. É momento de você ouvir a história por completo. Só que às vezes, para você ouvir a história por completo, a gente precisa falar. Porque como saiu aqui na primeira carta, a carta da sacerdotisa, mostra que isso daí tá muito entalado dentro de você. E quando a gente não fala, quando a gente vai guardando as coisas, isso vai acumulando. Só que pra gente ter uma decisão, tomar uma decisão mais correta, não dá pra gente levar em consideração só o nosso lado. E aqui na carta da justiça fala sobre isso, sobre você analisar a situação por todos os lados. Você vai precisar falar. Você vai precisar conversar. Sabe as famosas conversas difíceis? Chegou esse momento, sabe? De ir sem medo. Tenha essa conversa que você precisa ter para que você também ouça os outros lados da história, para que você entenda. E não é para ter a conversa e já sair da conversa decidido ou tomar alguma atitude na conversa. Às vezes a gente precisa conversar, só que às vezes na conversa a gente precisa falar, mas aprender a ouvir também. Porque não adianta só a gente querer falar e a gente não dá espaço pro outro se abrir. A gente não tem paciência de ouvir com verdade. Às vezes a gente só ouve pra gente atacar a outra pessoa. A gente não ouve com a intenção de ouvir, entender, compreender. E aqui te pede isso. Ouça, analise, compreenda, sem pressa, mas fale, porque você ficar guardando, remoendo essas suas emoções, tá te atrapalhando. E a partir do momento que você ter essa conversa, que você chegar a uma conclusão depois de ouvir atentamente, ouvir com calma, ouvir com atenção, na intenção de compreender, não na intenção de atacar, a partir daí, o seu principal desafio vai ser realizar um corte. E não necessariamente um corte com essa pessoa que você precisa conversar, mas um corte de situações que não te cabem mais. De situações, às vezes, de que, como você é uma pessoa que você vem guardando muita coisa dentro de você, é o momento de finalizar essa fase. De que você só ouve as coisas, de que você só deixa essas coisas passar. Você tem que ir para uma nova fase. Que aqui vem mostrando também, como conselho final, essa nova fase que você vai entrar com a carta do louco. Só que para você entrar para essa nova fase, você precisa deixar hábitos para trás. Você precisa deixar esse velho jeito de ser para trás. Esse jeito de que engole todas as coisas, de que guarda tudo para si, de que não se impõe, não fala nada, não conversa quando precisa conversar. Acontece alguma coisa, você guarda, você fica remoendo a semana toda, o mês todo, e aquilo te corrói. Aquilo vai te enchendo, só que não de uma forma boa. Porque vai entalando ali coisas que você vai guardando que era pra se você tivesse respirado. Obviamente, nem tudo a gente precisa resolver no exato minuto que acontece. Mas a gente não pode guardar. A gente tem que respirar, compreender e conversar. E conversar daquela forma que a gente falou. Conversar querendo ouvir também o outro lado. Querendo compreender, não só querendo
cuspir tudo que a gente tem pra falar pra outra pessoa. Só que você precisa deixar esse seu jeito de ser pra trás, pra você iniciar uma nova fase. Porque enquanto você levar a sua vida dessa maneira, você vai ficar travado nessa sensação que você tá. Nessa sensação de que nada de bom acontece pra mim, as coisas me abalam demais, eu só vivo desse jeito, parece que nada muda. Permita-se deixar hábitos pra trás, permita-se deixar essa forma de ser pra trás. Ah, mas as pessoas vão achar, ah, mas o que as pessoas vão pensar? Eu sempre agi dessa forma, agora eu vou começar a falar? Sim. Você precisa se impor na sua vida. Quando a gente não se impõe, as pessoas não entendem se elas estão nos machucando, se o que ela fala nos fere. E a gente não desenvolve também. Porque tudo que acontece você guarda, você não resolve. Como que a gente vai para um próximo nível se a gente não resolve os obstáculos que aparecem no nível? É igual um joguinho. Jogos têm níveis pra passar. E vai ter os seus desafios pra você passar. E tem jogo que tem chefão pra você atravessar pro próximo nível. Só que se você não lida com aquele chefão, você vai ficar naquele nível pra sempre. E o máximo que você pode fazer é voltar e fazer tudo de novo. Só que uma hora você vai chegar no chefão de novo, você vai ter que enfrentar ele. Se você quiser ver a continuidade do jogo. E enquanto você não enfrentar esse obstáculo de se impor, de saber colocar limites, você não vai para um novo momento. Você vai ficar vivendo as mesmas coisas repetidas vezes. E eu vou aqui finalizar a sua leitura com uma carta do oráculo. Oráculo enraizar em nós. E vou pedir também para que se essa mensagem fez algum sentido aí, se ressoou com o que você tá passando, com o seu momento, deixa aqui no comentário que eu quero saber, tá bom? E vamos lá finalizar com uma cartinha do oráculo. E saiu a carta compromisso. Vou ler para você. Quem é a pessoa que está com você em todos os momentos? Nos dias de sol e nas tempestades. Quando é verão e quando é inverno. Eu espero que a primeira pessoa que tenha surgido na sua mente seja você. Porque você é a sua base. É quem segura sua própria mão quando tudo balança. É quem não se deixa cair. É quem insiste, mesmo cansada. É quem se levanta, mesmo em silêncio. Comprometa-se com você, com sua verdade, com sua cura, com seu caminho. Você tem sido fiel a si mesma? E fechou muito bem a nossa leitura, né, com essa pergunta. Você tem sido fiel a você? Você está se comprometendo com a sua vida? Você está se impondo? Você está falando o que precisa falar? Ou você está guardando tudo? E fica a pergunta aí para o seu dia de hoje. E vamos para a leitura de número 3, para quem escolheu a opção do cristal pirita. Vamos lá ver o que o tarô vem aconselhar aí para o seu momento, para os próximos dias, para suas próximas semanas. Né? E se você ficou até o final aqui para ver as 3 leituras, te agradeço demais. Se inscreva no canal, deixe o seu like e se os conselhos que saíram aqui no tarô você sentir que fez sentido para a sua vida, me conta aqui embaixo que eu quero saber, ok? E vamos lá ver o que o tarô traz de aconselhamento para o seu dia de hoje. Aqui na carta da sua individualidade saiu a carta do Hierofante. E aqui essa carta me mostra que talvez você esteja passando por um momento em que as regras ou coisas que são tratadas como muito tradicionais, coisas que foram feitas sempre desse jeito, tá começando a te incomodar. Você tá começando a se questionar se isso realmente faz sentido pra sua vida. Se é realmente a forma como você quer lidar com as coisas, principalmente com essa situação aí que você tá passando. Talvez de pessoas falarem: "Ah, mas você tem que fazer dessa forma, porque é dessa forma que funciona, porque sempre foi feito assim". E você tá naquela posição de não é porque sempre foi feito assim que eu tenho que fazer. Quem disse que eu tenho que fazer igual todo mundo? Eu não sou todo mundo. Minha mãe falava que eu não era todo mundo. Esses questionamentos vão te trazer muito aprendizado, porque vai te trazer aquela coceirinha, se você já não tiver aí, de ir pesquisar, de ir atrás de mais informações, de estudar sobre esse assunto em específico, dessa situação que você está passando. E você vai ver, conforme você estuda, conforme você aprende, de que nem todo mundo faz da forma tradicional. E você não precisa fazer. Você não é todo mundo. Ninguém é igual a ninguém. Tem coisas que funcionam sim da forma que tem que funcionar, mas tem coisas que vai ter pessoas que não vai funcionar dessa forma, que a pessoa tem que fazer de um outro jeito, que a pessoa tem que testar do jeito dela, que ela tem que fazer com a essência dela, com o jeitinho dela. Que isso que vai fazer ela ir pra frente. E aqui, na carta dos seus próximos dias, semanas aí,
as perspectivas para os próximos dias é que você siga o teu caminho um pouco mais solo, siga o teu caminho um pouco mais sozinho. Pega todo esse aprendizado que você está tendo agora, desses ensinamentos que você está indo atrás, de descobrir formas de fazer e siga. Siga o seu caminho. Aqui o tarô aconselha que esse é a melhor coisa a se fazer no momento, é você seguir um pouco mais sozinho, sem muito querer levar todo mundo junto com você ou querer ficar falando para as pessoas fazerem a mesma coisa que você, sabe? Faz o seu. Pega o que você tá aprendendo, pega tudo que você já aprendeu também nas suas vivências. O Hierophante lembra muito disso, daquela pessoa que passou por muita coisa e aprendeu muita coisa com essa caminhada, com essa estrada dela. Então pegue tudo que você aprendeu durante a sua vida, durante tudo que você passou, pelas experiências que você já teve, pelos lugares que você já pisou, que você já se envolveu. Pegue todos esses ensinamentos, porque você tirou uma coisinha boa de cada lugar que você passou. Você sente já que esse caminho é o caminho que você tem que seguir, que é o caminho que você tem que ir em frente. Uma luz interna dentro de você te mostra esse caminho. Às vezes a gente fica com medo das coisas que a gente vai ter que enfrentar no caminho, das situações, das emoções que a gente vai sentir, do medo, né? O medo do novo, o medo de começar algo novo, o medo de ir sozinho. E aqui na Carta da Força mostra isso, que você vai precisar ter um pouco mais de resiliência e entender que começar coisas novas tem os seus desafios também, tem as suas dificuldades. A vida é feita de desafios, mas com a delicadeza, com a resiliência, com paciência, a gente consegue enfrentar esses desafios. Não é com a força, não é com a raiva que a gente resolve as coisas. É com os nossos valores, os nossos princípios, é se conectando com o divino, com o todo, com o que você acredita, para buscar essa paz, para buscar esse equilíbrio e essa resiliência que você precisa para enfrentar esse momento, para ir para essa próxima fase. E aqui, como conselho final, temos a carta do Mago. Lembrando você de que você tem tudo em mãos. Você já tem tudo que você precisa para você ir para um próximo momento, para você iniciar isso que você quer iniciar, para você dar start nessa sua nova fase. Você já tem o conhecimento, você já passou por coisas que você já sabe qual atitude tomar. Você já tem o emocional aí, você já passou por muitas coisas, então não é nenhuma novidade para você ter que iniciar algo novo, ter que começar algo novo, né? Não é a primeira vez que você passa por isso. Você já tem as coisas materiais que você precisa. Às vezes você acha, mas eu precisava de mais dinheiro para investir nisso. Eu precisava de dinheiro para colocar nisso para eu conseguir fazer isso. Mas não, aqui já mostra que você pode começar com o que você tem em mãos. Começa. Não espera ter tudo perfeito. Às vezes a gente fica esperando o momento perfeito, ter o equipamento perfeito, ter a condição ideal. E, gente, você só precisa iniciar. É o conselho que o tarot te traz aqui. Comece isso que você quer. Se jogue no mundo, vá para essa sua nova fase, com a sabedoria que você já tem aí dentro. Aprenda, obviamente, vá atrás de conhecimento, é sempre bom a gente tá evoluindo, a gente tá indo atrás de melhorar, mas lembre-se de que você já passou por muita coisa, você não é a primeira vez que você precisa iniciar algo novo, não é a primeira vez que você tem que prosseguir sozinho, então não tenha medo. Lógico, a gente fica com medo do desconhecido, a gente fica com medo das coisas que a gente vai precisar enfrentar, porque até por você não tá sendo a primeira vez que você tá tendo que enfrentar uma situação nova, ir para um novo momento da sua vida, né, que é algo muito parecido com outras coisas que você passou por aí. Você sabe que você teve que enfrentar momentos desafiadores das outras vezes que você precisou passar por algo parecido. Só que você não enfrentou. Então lembre disso, você enfrentou, e toda vez que a gente enfrenta um obstáculo, quando a gente depara com ele novamente, a gente passa muito mais fácil, com muito mais leveza, com muito mais tranquilidade, porque a gente já enfrentou isso uma vez, né? A gente já enfrentou. Então siga o teu caminho, entenda que esse caminho vai ser um pouco mais solo, você precisa, mesmo que venham mais pessoas depois, você precisa iniciar sozinho, você precisa começar sozinho com as coisas que você tem, mas começa. Até porque as coisas não acontecem de uma hora para outra. Tem um tempo de germinar as coisas, tem o tempo de crescer, tem o tempo de desenvolver, tem o tempo de florescer, tem o tempo de dar frutos. Mas isso não acontece de um dia para o outro, demora, tem o seu tempo. Comece hoje com o que você tem. O primeiro não vai ser perfeito, o segundo muito menos, o terceiro começa a melhorar. E aí você vai fazendo. Mas se você esperar ter as condições ideais, tudo do mais perfeito, você não vai sair do lugar. E você precisa caminhar. Então, inicie. Lembre dessa mensagem. E eu vou finalizar aqui a leitura de vocês com uma cartinha do Oráculo Enraizar em Nós, para fechar com chave de ouro a sua leitura.
Vamos lá ver. E lembra, gente, não espere o momento perfeito para fazer o que você precisa fazer. Não espere. O tarô, ele fala aquilo que a gente precisa ouvir, não aquilo que a gente quer. E muitas vezes as pessoas me procuram para jogar tarô. E aí, às vezes eu nem conheço elas, não sei nada da vida delas. E elas falam: "Nossa, como você sabe tudo isso que eu tô passando?" E eu só tô interpretando as cartas, né? Mas o tarô, ele é um espelho. Ele vai mostrar o que tá acontecendo na sua vida agora. Ele não vai prever o futuro. Ele vai mostrar de forma sincrônica o que está acontecendo aí com você. Ele vai te mostrar, é igual colocar um espelho na sua frente. Se você tiver com espinha, vai mostrar. Se você tiver com ruga, vai mostrar. E o tarô, ele vai mostrar a situação que você está passando. Então, talvez para você que esteja ouvindo agora, você vai falar: "Nossa, mas isso não é novidade para mim, né? Eu sei que eu preciso fazer isso." E sim, o tarô só está te mostrando. Só está te mostrando para te dar mais uma confirmação, porque às vezes a gente, só pela gente mesma, a gente não toma atitude. Aí a gente tem que ouvir de alguém de fora para fazer alguma coisa, né? E vamos ver qual carta saiu. Alinhamento. Olha aí, falando da sincronicidade, né? Vou ler para você. Se alinhe com a sua verdade. Quem é você por trás de tudo que disseram que deveria ser? O que seu coração pede em silêncio? O que a sua alma anseia com urgência e doçura? Alinhar-se é retornar ao centro, é repousar no que é real, no que pulsa vivo aí dentro. Quando você se lembra de si, o caminho se revela. O corpo responde, a mente se aquieta, a intuição sussurra. Tudo se encaixa dentro e fora. E essa é a mensagem para o seu dia de hoje. Se você ficou até o final desse vídeo, te agradeço muito. Se inscreva no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos que vão sair. Curta esse vídeo, compartilhe com quem você achar que é legal, que está no momento de receber um conselho aí do tarô. Se essas mensagens tocaram aí no seu coração, tocaram, ressoaram com você, deixa aqui nos comentários que eu tô doida para saber. E é isso, gente. Encontro vocês no próximo vídeo. Um grande beijo e tchau!